pessoal. Mais uma vez estamos de volta para falar desse assunto muito importante, que é a atuação do psicólogo nas equipes de saúde. Na aula anterior, a gente aprendeu sobre como atuam as equipes. Então, existem 3 modos de atuação: o modo multidisciplinar, o modo interdisciplinar e o modo transdisciplinar. Então, cada um desse método de atuação tem sua característica, né, e meios de interação entre a equipe. Então, nesse momento, a gente vai aprender como é que atua, então, o psicólogo em uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, certo? E a importância também desse profissional nas instituições. Essa vai ser uma aula mais diferente, porque não vou estar em vídeo, né, o tempo todo com vocês. Eu vou me ausentar em alguns momentos no vídeo e vou estar fazendo nessa transição de estar dando conteúdo, voltando, né, quando for algo importante e aparecendo para vocês, certo? Então, bora lá aprender sobre esse conteúdo e qualquer dúvida, estou à disposição. Introdução. Inicialmente, é importante a gente entender esse conteúdo, né? Então, a gente vai compreender a importância de atuar em equipe. Isso já foi abordado, na verdade, na aula anterior, mas a gente vai fazer esse resuminho, certo? Não sei quanto tempo você demorou para assistir essa aula, né? Então, para que você não se perca aí, né, nesses conteúdos, vamos fazer, então, esse resumão, certo? Então, bora lá. Por que é importante atuar em equipe? Porque promove uma assistência e o cuidado, né, considerando que a amplitude do ser humano. Ora, se eu atuo, né, com outros profissionais da saúde, com outros profissionais que tiveram uma formação diferente da minha, um olhar diferente do meu, esses profissionais, né, que teve essa formação diferente, vão identificar no paciente alguma demanda que eu, que tive uma formação também com outro viés, né, com outra linha de raciocínio, não vou identificar. Então, é muito importante, né, essa soma, né, atuar em equipe de modo a proporcionar ao paciente essa assistência integral, certo? Considerando aí as suas amplitudes, ou seja, as suas necessidades. Vamos lá, considera as diversas necessidades do paciente, né, considerando ele como ser biopsicossocial, não focando apenas na doença, né? Principalmente aí quando insere, né, o psicólogo na equipe, esse profissional que vem aí exatamente emergir a subjetividade do sujeito, né? Trazer aí para essa instituição hospitalar, onde muitas vezes o sujeito só é apenas olhado como um corpo doente, né? Que tem ali uma patologia que precisa ser combatida, vem o psicólogo e fala, para além disso, existe aí um sujeito que sofre, um sujeito que tem seus sentimentos, né, e que de algum modo precisa expressar, né, como está sendo essa vivência para ele. E vem o psicólogo, né, a partir do espaço que ele proporciona para fala, né, de fala, na verdade, resgata aí a subjetividade do sujeito dentro dessa instituição, que muitas vezes deixa de lado, né, essa subjetividade, ocasionando em que aí, na despersonalização, e vem o psicólogo e proporciona exatamente o não agravamento da doença, né, a partir desse suporte. Vamos lá. A atuação em equipe transcende a noção do conceito de saúde. Por quê, Larissa? Porque ela vem confirmar que a ausência de enfermidade não significa exatamente ser saudável. Ou seja, é possível um sujeito, né, que tem uma patologia viver com qualidade de vida a partir de uma assistência integral de qualidade que considere todas as suas dimensões enquanto sujeito, né, ou seja, proporcionando para esse indivíduo uma qualidade de vida, né, mesmo diante de sua patologia. Então, a atuação em equipe, a partir desses olhares de vários profissionais, né, que têm várias formações, que vêm agregar, né, para essa assistência à saúde do paciente, vem exatamente possibilitar isso, né, que a ausência de saúde, que a ausência de doença não necessariamente significa ser saudável, muito pelo contrário, é possível sim o sujeito, ainda com sua limitação, né, ainda estando ali com a patologia, conseguir, né, ter uma qualidade de vida e assim viver, né, de um modo digno e considerando exatamente aí as suas dimensões e evidenciando os aspectos biopsicossocial, que é muito importante evidenciar e bater novamente, né, nessa tecla, visto que é algo que você precisa exercitar o tempo todo na prova. Nunca, jamais isole o sujeito, certo? Eu sempre vou trazer isso para vocês.
O sujeito ele é um biopsicossocial, o sujeito tem subjetividade, tem história. Então, é muito importante, no momento da prova, fazer esse exercício de ampliar, certo? Não diminuir o sujeito, certo? Nem fazer enfim, essa divisão do sujeito, né? Considerando apenas o aspecto da doença ou só o aspecto psicológico. Não. É importante analisar ele como um todo. Vamos lá. Feita a introdução, né, a gente já sabe como é a atuação em equipe, a importância de atuar em equipe, mas e aí, como atua o psicólogo hospitalar nas equipes de saúde? Bom, em relação ao trabalho com a equipe multidisciplinar, preferencialmente interdisciplinar, o psicólogo ele atua de acordo com a resolução do Conselho Federal de Psicologia de número 013/2007, onde diz que cabe ao psicólogo, grava aí, toma nota, pegou a caneta, pegou o caderno, tá ouvindo direitinho? Então, bora lá, joga duro. Participar de decisões em relação à conduta a ser adotada pela equipe. Isso mesmo. O psicólogo, ele faz parte da equipe, né? Então, ele precisa dar ali seu parecer, né, para a equipe, diante da sua avaliação, do seu diagnóstico psicológico, o que é que ele notou, o que é que ele avalia, né? O que é que ele infere, o que é que ele sugere, certo? Para que a equipe, assim, né, a partir desse compartilhamento de saberes, possa aí definir a melhor terapêutica, a melhor condução do caso do paciente. Vamos lá. A resolução do CFP número 013/2007 também diz sobre a atuação do psicólogo. Promover apoio e segurança ao paciente, e a seus familiares, por meio de informações pertinentes à área de atuação. Muito importante. Então, o psicólogo ele atua exatamente aonde nessa tríade. Paciente, família, equipe, possibilitando aí o diálogo, certo? Entre esses atores, possibilitando aí tirar essas dúvidas, né? Porque a dúvida, geralmente, é a principal aí causadora da não adesão ao tratamento, né, visto que o paciente ele não está compreendendo, ele não está entendendo a sua necessidade. Então, a dúvida, ela causa várias repercussões. Então, a partir desse manejo, né, que o psicólogo traz, de promover aí apoio, segurança, informações ao paciente, ele possibilita exatamente a adesão do tratamento. Então, assim, é muito importante a atuação do psicólogo, porque ele vem exatamente para unir, né, essas partículas que geralmente ficam dissipadas aí nessa atmosfera hospitalar, mas aí vem o psicólogo e fala, não, peraí, vem aqui, bora juntar aqui todo mundo, né? Que é importante essa relação próxima, essa relação que promova a informação, uma segurança e um apoio nesse momento de fragilidade que passa o sujeito e a sua família. Vamos lá, cabe ao psicólogo ainda, segundo a resolução do CFP, número 013/2007, impulsionar o suporte e o manejo voltado para as possíveis dificuldades operacionais e ou subjetivas dos membros da equipe. Muito importante. O psicólogo, sim, ele pode mediar, né? O sujeito, por exemplo, ele está tendo dificuldade com a equipe em relação à sua forma de organização, de operacionar, né? De fazer ali o seu trabalho, né? O profissional está tendo alguma dificuldade com o paciente, né, diante da sua rotina, né, de trabalho, onde está vendo aí que o paciente, enfim, né, não está conseguindo se adequar a essas normas, e aí é importante o psicólogo exatamente analisar nesses dois lados, certo? Para estar fazendo aí esse diálogo e chegando a um consenso, né, junto à equipe. E, às vezes, não é só operacional, né? Não é só essa questão de fazer o trabalho, mas existe também questões subjetivas, né? Então, a equipe, frente também ao sofrimento, né, que o paciente passa, pode haver aí, né, essa transferência, essa contratransferência, e que, de algum modo, pode, sim, impactar na relação da equipe com o paciente. Então, o psicólogo ele deve, né, estar atento a essas questões para, assim, mediar, certo? Proporcionando aí uma melhor assistência, tanto para o paciente e integrando aí a equipe para possibilitar esse cuidado integral e de qualidade ao sujeito.
E aí, diante dessas informações, né, que acabamos de adquirir, bem como levando em consideração a aula anterior, isso mesmo, a aula sobre equipe de saúde, a gente vai fazer o que agora? Treinar, gente. Treinar, treinar, treinar. Porque é preciso treinar. Quando a gente treina, a gente identifica como está sendo cobrado o conteúdo, né? Qual é a questão correta, fixa aí o conteúdo, aprende. Então, não esquece não, faz questão, né? Procura aqui depois dessa aula mais questão ainda e treina, 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 até ficar fera, bater o olho na questão e, ó, é isso aqui, essa questão aqui, ó, já vi, já até resolvi ela nos meus treinos e tal, já sei até qual é o gabarito. Então, quero que você chegue nesse nível, certo? Vamos lá. Questão da Escola de Saúde Pública do Ceará, certo? A ESP, e diz assim, vamos lá. O que não é papel do psicólogo na equipe multiprofissional de saúde? O que não é, certo? Vamos identificar. Promoção de prevenção e tratamento de doenças. Claro que é papel, né, gente, do psicólogo. Aqui fala em equipe multiprofissional da saúde, então não está especificando, né, o nível de atenção. Então, o psicólogo, sim, da saúde, ele promove, né, digamos que seja um psicólogo que atua aí em uma equipe multiprofissional da atenção primária, sim, ele vai promover saúde, né, e principalmente se tratando da atenção secundária e terciária, ele vai, sim, prevenir, né, e reabilitar o sujeito em relação à sua doença. Então, sim, é papel do psicólogo, né, atuar nesses níveis de atenção e principalmente promovendo aí, né, o tratamento de algumas doenças, digamos que sejam, né, doenças até de ordem psíquica ou então algum adoecimento secundário, né, após aí o adoecimento do sujeito. O psicólogo ele vai identificar, vai ali traçar, né, seus métodos de intervenção e vai sim, a partir dessa sua atuação, tratar, sim, de algum modo, né, aquele adoecimento do sujeito. Questão errada, sim, é papel do psicólogo. Vamos lá. Não é papel do psicólogo a contribuição para a definição de condutas e tratamentos. Errado, claro que é papel do psicólogo. A gente viu isso aqui, né, nessa aula, logo no início. O que é que o Conselho Federal de Psicologia ele diz? Que o psicólogo ele deve participar, né, das reuniões, definir, né, junto com a equipe, traçar ali, né, o seu diagnóstico, fazer suas inferências e até mesmo conduzir, né, o caso, principalmente se for demandas aí, né, que o paciente, na verdade, ele tenha em relação à psicologia. Então, claro que é papel do psicólogo, questão totalmente incorreta. Vamos lá, não é papel do psicólogo a avaliação de transtorno de aprendizagem e identificação de demandas emocionais da equipe. Corretíssima questão. Primeiro, avaliação de transtorno de aprendizagem. Como é que um paciente vai se internar, gente, e o psicólogo ele vai atuar avaliando se o paciente tem transtorno de aprendizagem? Não é papel do psicólogo nesse contexto, certo? O paciente, né, que se interna, ele está internado ali por causa de um adoecimento. O psicólogo ele vai prestar suporte, né, em torno desse adoecimento, ou vai promover saúde, né, se for uma atuação aí na atenção primária, né, de modo a fazer uma psicoeducação, certo? Atuar junto com a equipe, trazendo aí melhorias para promover qualidade de vida para esse sujeito. E principalmente identificação das demandas emocionais da equipe, assim, mais ou menos, né? Essa parte aqui poderia ser considerada correta se não houvesse aí essa questão da avaliação de transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque a partir do momento que o psicólogo ele identifica, né, como é que está aí essa relação do paciente com a equipe, né, se é uma questão de transferência, contra transferência, se é uma questão operacional, de uma forma indireta, né, esse profissional está fazendo essa identificação das demandas emocionais da equipe frente à relação do paciente. Só que perceba que aqui só está colocando identificação das demandas emocionais da equipe. Não está falando em relação ao paciente, não falta esse complemento. Então, o psicólogo que trabalha na equipe multiprofissional, ele não é o psicólogo organizacional, ele não é o psicólogo da saúde do trabalhador, certo? Então, a questão está solicitando o psicólogo que atua na equipe multiprofissional de saúde, ou seja, que presta suporte ao paciente. Logo, questão incorreta, na verdade, gabarito correto, né?
já que, de fato, esse não é papel do psicólogo, né? No momento que atua aí com a equipe multiprofissional, avaliar transtorno de aprendizagem, né? E, principalmente, identificar demandas emocionais da equipe. Achamos aí agora o gabarito da nossa questão. Vamos lá, não é papel do psicólogo favorecimento de diálogo entre os profissionais envolvidos. Eu não vou nem dizer nada, né? É uma questão que casa muito com essa segunda alternativa, né? Então, claro que sim, é papel do psicólogo, né? Trabalhar com essa tríade paciente, família e equipe, principalmente em relação ao diálogo, favorecendo aí o diálogo entre esses atores, né? Porque sem o diálogo, gente, é muito difícil, né, prestar aí um bom suporte ao paciente, principalmente em relação às dúvidas, né? O paciente às vezes tem alguma dúvida que não é do saber da psicologia, é de outro profissional, então o psicólogo precisa sim dialogar com esse outro profissional, né? Ou para solicitar desse profissional que vá, né, se possível, até o leito, tirar essa dúvida desse paciente, prestar um suporte, ou até mesmo fazer uma intervenção em conjunto. Então, claro que esse é um papel, na verdade, principal do psicólogo, a gente vai aprender nessa aula, que é favorecer o diálogo entre os profissionais envolvidos. Gabarito errado, sim, é papel do psicólogo. Vamos lá, não é papel do psicólogo a integração do conhecimento psicológico e nas ações dos profissionais de saúde. Claro que sim, como é que eu sou psicóloga e eu não vou atuar com o meu conhecimento psicológico, eu não vou atuar com os conhecimentos da psicologia, né, junto aí com os profissionais da saúde, atuando com esses profissionais, né? Então, uma questão totalmente correta. Então, o que é que eu estou fazendo enquanto psicóloga? Se eu não estou atuando aí, integrando o meu conhecimento, né, que eu tenho aí da psicologia, o conhecimento psicológico, né? Logo, questão totalmente correta, assim, o psicólogo, na verdade, ele precisa exercitar, né, resgatar aí esse conhecimento, sim, né, para trazer para a sua prática. Logo, gabarito incorreto. Pronto, feito esse exercício, né, a gente treinou agora a questão, a gente vai agora aprender, né, como é efetivada a prática do psicólogo em equipes multiprofissionais. Então, como é que se dá, né, a prática desse profissional nessa metodologia de equipe? Ou seja, o que é a diferença de equipe multiprofissional para equipe multidisciplinar? Ah, muito bem. Isso mesmo. É que a equipe multiprofissional diz respeito ao quê? A quantidade de profissionais que tem na equipe, não é isso? Muito bem. E uma equipe multidisciplinar? Isso diz respeito ao método, né? A forma como atua essa equipe. Então, vamos conhecer, né, como o psicólogo ele atua com outros profissionais da saúde. Primeiro, é fundamental que os demais profissionais compreendam o seu papel para um trabalho eficaz. Claro, né? Ora, se o profissional não conhece o que eu faço, não conhece a minha atuação, ele não vai me reportar, né? Ele não vai identificar uma demanda que eu posso até mesmo mediar junto com ele, né? Para promover uma melhora do paciente. Então, é importante eu me fazer conhecida, né? Na verdade, eu me apresentar a essa equipe, né? Enfim, mostrar, né, qual o meu papel ali, certo? E de que modo eu também posso somar junto com essa equipe. Vamos lá. No entanto, o desconhecimento das especialidades a respeito da atuação da psicologia não se restringe apenas ao que? Ao contexto hospitalar. Perceba que é importante. Mas a ciência da psicologia como um todo, havendo equívocos sobre o papel do psicólogo hospitalar e as demandas que lhe cabem. Questão de prova aqui. O desconhecimento da psicologia hospitalar, do papel do psicólogo, né, o que faz o psicólogo na instituição hospitalar, é só dos profissionais da saúde? Não. É também do próprio campo psi, né? Existe aí quantos artigos existem, gente, falando sobre a atuação do psicólogo, como é a atuação do psicólogo hospitalar. Então, se existe essa demanda de definição, né, e de aí demarcar esse lugar, é porque existe exatamente dúvidas, né, e até mesmo para o próprio profissional psicólogo que atua nessa instituição. Então, é um campo de desconhecimento, né, tanto para os profissionais de saúde e da psicologia, né, do campo psi. Logo, precisamos sim, né, explicar para esses profissionais
o nosso objetivo, a nossa forma de atuação, né, visto que não é só essa falta de conhecimento não é só não é só da equipe da saúde, mas também dos nossos colegas, né, que desconhecem também como se desenvolve aí a nossa prática nesse campo hospitalar. Vamos lá. Então, diante desse conteúdo que a gente acabou de aprender, certo? Vamos de questão. Questão da Fundep, da Residência Multiprofissional Integrada do Hospital das Clínicas, certo? E do Hospital Risoleta Tolentino das Neves, de Minas Gerais, que diz assim: sobre os desafios encontrados por psicólogos, especificamente em relação ao trabalho desenvolvido em equipe, no campo de atuação da saúde pública, é correto afirmar. Vamos lá. O psicólogo encontra desafios decorrentes da falta de formação específica dos diversos profissionais para atuar no campo da atenção básica à saúde. Não, gabarito totalmente errado, né? Na verdade, a dificuldade, né, que o psicólogo encontra nessa atuação em equipe multiprofissional, certo? É devido ao não conhecimento dessas equipes, né? Não por conta da sua formação, mas por uma falta de conhecimento sobre o que faz o psicólogo, né, nas equipes multiprofissionais e principalmente no ambiente hospitalar ou de atenção à saúde. Então, é uma questão que não contempla, né, a realidade desse desconhecimento da psicologia, né, que presta aí assistência à saúde, que é o que? A dúvida, a falta de conhecimento. É isso que explica, né, e justifica esse desafio que a psicologia ela encontra nessa assistência à saúde, né, seja aí na atenção primária, secundária ou terciária. Logo, gabarito incorreto. Vamos lá. O psicólogo encontra dificuldade de superar a medicalização na atenção básica à saúde. Espera aí, vamos raciocinar essa questão. Como assim o psicólogo ele atua em uma instituição onde existe ali, né, o profissional médico, né, prestando essa assistência aí medicamentosa, e ele vai para um espaço altamente médico para enfim, né, levantar bandeiras, enfim, lutar contra a medicalização? Não, muito pelo contrário. Mesmo o psicólogo, né, sendo contra aí esse ato médico, né, de medicar, ainda assim, nesse ambiente, não é papel do psicólogo, né, atuar em superar a medicalização. Muito pelo contrário, o psicólogo está ali para promover saúde, prevenir doenças e reabilitar. Então, ele atua nesses 3 níveis de atenção à saúde. Então, esse é o seu objetivo na assistência à saúde aos usuários. Então, logo, gabarito que incorreto. Isso mesmo. Isso não justifica, né, as dificuldades que o psicólogo ele encontra na atuação com os profissionais. O profissional da psicologia encontra dificuldades relativas à formação acadêmica dos psicólogos, muitas vezes ainda pautada na medicina tradicional. Mais uma questão incorreta, né? Porque a nossa formação não é pautada na medicina tradicional. Muito pelo contrário, né? A formação da psicologia é uma área de humanas, né? Que foca aí na subjetividade do sujeito, enfim, em sempre direcionar o olhar para as necessidades do sujeito e principalmente no campo hospitalar, que é um campo totalmente médico, né? Tem aí ainda, infelizmente, essa forma de atuar do poder da hegemonia médica. Ainda assim, o psicólogo, o que é que ele faz? Ele resgata a subjetividade do sujeito. Então, logo, não existe aí essa atuação pautada na medicina tradicional, né, que nada justifica e nem define a nossa formação enquanto psicólogo, logo, gabarito incorreto. Então, perceba que foi uma questão, né, que solicitou aí exatamente quais são as dificuldades, né, que o psicólogo ele encontra frente a essa atuação com a equipe. Mas, conforme analisamos aí, né, discutimos cada alternativa, todas essas alternativas estão incorretas, visto que não caracterizam, né, e nem especificam de fato as dificuldades que o psicólogo ele encontra
nessa atuação na equipe multiprofissional da saúde, que é o que? Exatamente essa falta de desconhecimento dos profissionais sobre a sua atuação.